Então, hoje nós vamos sem enrolação aqui. Eu vou falar sobre Bitcoin, análise gráfica de Bitcoin, tá? Muito bem. Bitcoin ele está fazendo aquela barra que eu não gostaria de ver hoje. Na barra de reversão ontem, ela está rejeitando a barra de reversão de ontem. Isso é extremamente negativo. Isso pode fazer com que o preço do Bitcoin tenha despejo ao longo do restante da semana. E praticamente nós temos essa situação de que estamos criando possivelmente um topo mais baixo do que o topo anterior, sendo então provocado por um triângulo simétrico aí, onde eu espero que ele não perca esse fundo anterior aqui, tá? Fatalmente ele pode, e tem grande chance dele perder esse fundo anterior aqui dos 53 mil. Na minha opinião, ele tentou retomar um pivô de alta, não conseguiu. Possivelmente vai falhar e o preço do Bitcoin vai vir buscar os 50 mil dólares por unidade para testar novamente. Se ele estiver em fase de acumulação, ele não pode perder essa região. Para quem tem interesse em ver o mercado subindo, né, que é o nosso caso, eu não quero ver o Bitcoin perder esse fundo anterior aqui. Se ele perder esse fundo anterior, praticamente é um pivô de baixa abaixo da média de 8 semanal, o que indicaria uma possível possibilidade de fazer uma reversão majoritária de tendência no curto prazo, fazendo com que o preço do Bitcoin tenha uma mudança de tendência que era de alta, saindo de uma acumulação para uma tendência de baixa, tá? E o alvo seria, então, o valor aí próximo dos 40 mil dólares por unidade, caso ele perca esse fundo anterior aqui, o que seria muito ruim para o mercado, tá? Ele perder e fazer esse pivô abaixo da média de 8, isso seria muito ruim, seria algo extremamente negativo, seria uma antecipação de reversão de mercado. Aquilo que a gente acredita que poderia acontecer no final do ano poderia ser antecipado para metade do ano, então seria muito negativo para quem está entrando no mercado hoje, tá? Porque geralmente pivô de baixa abaixo da média de 8, semanal é reversão majoritária de tendência, seria uma correção muito mais profunda e mais inesperada, podendo fazer com que o preço do Bitcoin poderia experimentar os valores abaixo de 48 mil dólares, talvez buscando os 44 em um primeiro momento, em um segundo momento 38 mil dólares a 35 mil dólares por unidade de Bitcoin, arrastando várias criptomoedas e altcoins junto. Isso só vai acontecer se perder esse fundo anterior aqui, então não pode perder esse fundo anterior para continuar o ciclo de alta, ele não pode ter esse despejo, ele tem que se manter nessa faixa dos 48 mil ou acima, em nenhuma condição é favorável que ele perca essa região, tá? Mas ele pode ter essa aproximação aí nos próximos dias até os 50 mil dólares. Por enquanto ele está fazendo uma barra que quer fechar abaixo da média de 8 no gráfico dentro do dia, abaixo da média de 8 semanal. Está abaixo da média de 9 do gráfico diário, antecipando aí mais queda para a gente. Então, possivelmente, a gente vai ver mais queda nos próximos dias. E continuação de tendência de baixa no curto prazo, tá? Então, por enquanto, no curto prazo, segue tendência de baixa. O RSI, que é o indicador de momento, está mostrando isso, mostrando que se ele perder esse fundo aqui, junto com esse fundo aqui, ele vai vir mais para baixo novamente para testar a região de sobrevenda, onde possivelmente pode ser um bom preço de entrada para estocar Bitcoin, beleza? E com a fraqueza do Bitcoin, né, e a força do Ethereum se mantendo acima, possivelmente nós podemos ter pela primeira vez na história do mercado de criptomoedas o Bitcoin sendo superado por um outro ativo. Por quê? Porque o Ethereum, pessoal, ele é praticamente um engolidor de mercados. Ele é onde está acontecendo todo esse processo de tokenização de vários ativos convencionais do mercado tradicional em tokens que ficam dentro de projetos blockchain que são responsáveis por produção de sintéticos, ou seja, eles criam tokens que representam algo físico através de um contrato inteligente. Então, por exemplo, no futuro, com os contratos inteligentes, a gente pode talvez fazer compras de apartamentos, casas, com um clique de um botão, simplesmente através da execução de contratos inteligentes que tokenizam apartamentos, que tokenizam ativos e passivos do mundo físico, tá? Dessa forma, nós temos um grande upside no Ethereum.
Tanto que o Ethereum, o gráfico do Ethereum está absurdamente maravilhindo, né? No gráfico diário segue tendência extrema de alta, no gráfico semanal mais ainda. Se você adicionar as mesmas médias que a do Bitcoin, que eu adicionei ali para o Bitcoin para ver a tendência, você vê que ele está em plena tendência de alta, ganhando cada vez mais mercado. Várias semanas sequenciais de alta. Saímos recentemente de um período de acumulação, tá? Eu só tenho que cuidar aqui para o Satoshi Kon e o Bitcoin não puxar o fio aqui da tomada, senão a live vai cair no meio da live, tá? E praticamente, se a gente tiver essa sequência de alta, nós vamos ter alta infinita aí para o Ethereum, conquistando cada vez mais mercado. Se você for ver, o Ethereum ele está ganhando de várias criptos também, né? Se você, por exemplo, comparar Ethereum ADA barra Ethereum, você vai ver que o Ethereum, que a Cardano está se desvalorizando perante o Ethereum. Então, quanto mais cai esse gráfico aqui, quanto mais a tendência de baixa se torna nesse gráfico aqui, mais a Cardano perde o valor de mercado frente ao Ethereum. Então, a Cardano, que é uma das ameaças aí ao Ethereum 2.0, sendo talvez uma blockchain mais eficiente e que consiga trazer um sistema de DeFi mais justo, vamos dizer assim, com taxas mais baixas e mais velocidade. A blockchain 3.0, geração 3.0, como eles se vendem, né? Simplesmente você pode ver que está em tendência de baixa perante ao Ethereum. Então, se você segura hoje Ethereum, você aumenta a sua quantidade de Cardanos. E muita gente não faz essa assimilação com outros gráficos, né? Então, hoje, dá para dizer que o Ethereum é o token mais valioso do top 10. Se você pegar, deixa eu ver aqui, BTC barra Ethereum, a gente pegar Ethereum barra BTC aqui, ó. Tá? Comparando Ethereum barra Bitcoin, nós simplesmente estamos estourando a tampa, buscando os topos anteriores, o rompimento dos topos anteriores, ou seja, desde o início do ano, ou dezembro de 2019, quem está segurando o Ethereum está aumentando a sua posição de Bitcoins apenas comprado em Ethereum, né? O cara que está em Ethereum segurando e fazendo hold mais de um ano, simplesmente está aumentando a sua quantidade de Bitcoins. Beleza? Se o Bitcoin continuar desta forma, perdendo valor, perdendo mercado e tendo mais queda pela frente, e o Ethereum conseguir manter a conquista de mais mercado, como aconteceu lá em 2017, ele pode ter uma puta alta extremamente violenta de valorização perante o Bitcoin. Então, rodando Ethereum, provavelmente você conseguirá aumentar seus Bitcoins, tá? Porque acontece que até metade desse ano, o Ethereum ele vai receber uma melhoria no seu protocolo, na sua blockchain, tá? Fazendo com que mais pessoas consigam utilizar Ethereum e consigam tokenizar ativos de fora. Mais empresas começam a surgir com essa proposta, esse interesse, e praticamente fazendo com que o Ethereum conquiste cada vez mais mercado. Hoje em dia, para o Ethereum ultrapassar o Bitcoin, como eu acredito que possa acontecer até o final desse ciclo, ele precisa de uma entrada de pelo menos 500 bilhões ainda de mercado. Mas se acontecer do Bitcoin dar uma enxugada, né, o mercado, principalmente o Bitcoin, tiver despejo e o Ethereum conseguir se manter ou conseguir subir, ao mesmo tempo que a dominância do Bitcoin caia, a gente pode ver o Ethereum realmente ultrapassar até o final desse ciclo. É o que eu acredito que possa acontecer. A minha expectativa é que isso aconteça a partir da metade desse ano até o final do ano. Então, a gente acredita também que o Bitcoin, muita gente que tem hold de Bitcoin está convertendo os seus Bitcoins para WBTC, que se chama Rapid Bitcoin, ou seja, significa Bitcoin congelado dentro da rede Ethereum. Você tokeniza Bitcoins. Tokenizando Bitcoins, você dá muito do que entra de mercado para o Bitcoin vai entrar para investimentos na blockchain da rede Ethereum. E dessa forma, o Ethereum agindo como um engolidor de mercados e de ativos, ele pode ter aí uma grande expansão da sua base monetária, levando o seu preço para $10.000 por unidade. Certo? Isso, na minha opinião, vai ser temporário. O Bitcoin ainda vai funcionar como a principal reserva de valor do mercado de criptomoedas, mas não tenho dúvidas que no futuro próximo aí a Ethereum tem tudo. Tanto a Ethereum quanto a da Cardano, ainda é cedo para falar que a Cardano vai fazer isso, mas tanto o Ethereum quanto a Cardano tem a capacidade
por serem instrumentos financeiros mais avançados e a versão evoluída, né, a versão evoluída do Bitcoin, daquilo que o Bitcoin se propõe, de não ser somente um ativo para você fazer transferências entre 2 pontos, mas como duas blockchains que vão poder absorver todo um mercado financeiro em escala global. E isso pode fazer com que ela realmente tenha um market cap maior. Não quer dizer que ela tendo um market cap maior, que ela vai ser melhor que o Bitcoin, ou no sentido de ser um ativo de melhor, vamos dizer assim, melhor especulação que o Bitcoin, ou melhor forma de reserva financeira. Mas ela vai ter essa característica própria de realmente reproduzir aquilo que já existe no mercado financeiro tradicional a uma escala global para qualquer pessoa, qualquer peixe pequeno poder ter acesso a esse tipo de instrumento financeiro, somente tendo acesso à internet, tá? Principalmente com o sistema de Proof of Stake aí que eles querem adotar no Ethereum 2.0.